Cássio, sobre essas cotas, que a gente já tem os números na tela, tá? Mas eu queria que você explicasse como você chegou nesses números, tá? E se isso é uma projeção, se isso é um cálculo seu, o que significa, você já colocou no ar, já está no seu blog. Explica, por favor, como você chegou nesses números das cotas, né, por pote na Copa do Nordeste. Você acertou, é uma projeção, mas dentro de uma base oficial. Vamos lá. Até a gravação desse vídeo aqui, meia-noite, virou agora, curiosamente agora, meia-noite já do dia 9 de janeiro, não tinha saído, as cotas da Copa do Nordeste 2025 ainda não tinham sido divulgadas, Fred. Minhoca acho que está tentando lá também, não saiu na imprensa, não saiu na imprensa do Ceará, de Fortaleza, da Bahia, de Natal, enfim, já me perguntaram, da Paraíba já me perguntaram também, enfim, não saiu. Esse ano passado já tinha saído há muito tempo, a de 24. E obviamente, eu tenho interesse, seria um post interessante, eu acompanho isso desde 2013, então eu tenho umas cotas, até eu fico vendo o quanto evoluiu e tal. E não consegui esse dado. Aí o que eu soube é o seguinte, que até esse momento nem a Liga do Nordeste tinha recebido ainda. A CBF não teria repassado, a última vez que eu perguntei pelo menos. Mas o que eu consegui, Fred, é o seguinte, que vai ter pelo menos o básico. Que estava justamente, se não saiu até agora, porque está tendo alguma dúvida, tá? Mas que vai ter o básico, que é a correção do IPCA. O IPCA é um índice econômico nacional, né? O índice de preços ao consumidor amplo, o IPCA. E, no caso, é considerando o ajuste da inflação acumulado em todo o último ano. E, no caso, o IPCA acumulado de 2024 foi de 4,71%. Então, esses números que estão na tela, Fred, eles são, eu tratei no blog como projeção mínima, porque eles são o valor do ano, não vai dar ré, tá ligado? Você não vai é o valor do ano passado, mas mesmo tirando uma rodada, tá? Até porque eu falei isso, mesmo tirando uma rodada do campeonato. O valor do ano passado mais a correção. Então, nisso daria. Você colocou só uma casa decimal, mas se quiser até colocar, a cota 1 seria 3.510.000 reais. A cota 2, 2.630.000. A cota 3, 2.080.000. E a cota 4, 1.320.000 reais. Todas elas seguindo esse aumento. Aí você traz aí quem passar para as quartas, os 8 clubes que passarem para as quartas de final. Aí não há mais distinção de cota, o ranking não faz diferença, seria o mesmo valor. O ajuste mínimo iria para 549.000, a semifinal para 769.000, vice-campeão 1.420.000 e campeão 2.190.000 reais. É importante pontuar que a Copa do Nordeste ela tem o mesmo contrato do ano passado. Esse ano, inclusive, ele é o último desse contrato, era um contrato de 3 anos, 23, 24, 25, ou seja, TV aberta para os estados do Nordeste com o SBT e TV fechada com a ESPN. Aí teve a entrada da Globo, mas com aquele imbróglio todo que foi sublicenciando o contrato do nosso futebol. Então a gente meio que não sabe até que ponto isso poderia influenciar na cota. Mas que aí acabou a Globo, que tinha anunciado que passaria todos os jogos, inclusive da pré. Esse imbróglio foi tão grande que a gente acabou de ver uma coisa bizarra, que foi a fase eliminatória no escuro. Dos 12 jogos, 8 na primeira fase da seletiva e 4 na segunda, só um foi transmitido, que foi Santa Cruz e 13, porque era do contrato da TV aberta com o SBT e a Praça do Recife pediu. Então agora, é o seguinte, Cássio, a ESPN ano passado passou a pré-Copa do Nordeste, esse ano ignorou. Mas ela tem os direitos. Se quiser, o contrato que ela assinou, assim, se vai largar ou não o campeonato, mas o contrato dela vai até 25 também. Tanto TV fechada quanto Cássio, TV... Só para explicar rapidamente quanto a isso, né? A geradora da imagem era exatamente a tal produtora. E por isso também, porque assim, no caso a mesma produtora da 30 Esportes, né? Essa 30 transmissão Esportes, que teve do jogo do Santa Cruz foi exatamente a própria emissora, no caso aí, a representante do SBT daí, que conseguiu faz total sentido. Bancar mesmo a transmissão de fazer, porque teoricamente era para todo mundo receber esse sinal. Né, ESPN e tudo mais. E como o Fábio falou, a produtora foi a produtora da Paraíba, Só terminar, mas pode falar, mas eu concluo daqui a pouco. Não, eu ia perguntar se tem preferência de chamada, porque
se o SBT, como TV aberta, tivesse preferência de chamada, explica porque a ESPN não quis transmitir, né? Porque, na verdade, o jogo de apelo era o jogo do Santa. Se o SBT ela tem prioridade, ela transmitiu, beleza. Mas digamos que o SBT não transmitisse, aí sim a ESPN poderia aparecer para transmitir. Ela, no mínimo, teria que dividir a produtora com a TV Jornal, né? Já que a TV Jornal tirou do próprio bolso para passar, e a ESPN realmente ela recebeu o sinal pronto, né? A transmissão é realmente Atos, era mesmo que passava o nosso futebol. Mas você tem razão, acho que para o padrão ESPN que ela transmite, talvez o jogo do Santa ali na primeira fase fosse esse. Mas na segunda poderia ter passado o do Botafogo hoje. Já passou, acho que não teria problema não. O do CSA também, que já chamaram de União Força uma vez lá no passado, mas nunca mais aconteceu isso, graças a Deus. Só para finalizar a questão do modelo econômico, a Copa do Nordeste tem agora o novo Name Rights, outra casa de aposta, trocou, estava Bet Nacional, foi para a Superbet, e está com 14 contratos fechados. É só você olhar, se você olhar se você olhar no próprio perfil da Copa do Nordeste, aquela plaquinha, sabe quando os times vão tirar foto? Quando entra? Aquela plaquinha tem todos os contratos ali, tem 14 empresas. É bastante coisa, tá? Assim, são 14 empresas, fora as emissoras, 14 patrocinadores, fora as emissoras, com contrato de name rights, enfim. Por isso que eu estou falando, os valores que a gente apresentou ali, eles estão dentro de um cenário que é disso aqui para cima. Mas, assim como a regra do sorteio está demorando, a cota também está demorando. Assim, tá demais, tá? Assim, o pay-per-view amarrado, assim, é um negócio assim inacreditável, pô. Inacreditável. Imagine, eu fico pensando que, imagine se fosse um campeonato que não desse retorno. A gente está falando de um campeonato que só de cota gera 50 milhões. Irmão, não é muito pouco, assim, é real, velho, na praça, assim, para ser tão mal cuidado como vem sendo a Copa do Nordeste 2025. Assim, é impressionante. O sorteio também, Cássio, o sorteio também. Quantos dias antes da competição começar, pô? E até com todo respeito, o sorteio. É a primeira vez que vai ser no Rio. Posso estar muito enganado, mas desde 2013 todos os sorteios foram no Nordeste. Isso. Nordeste, exato. O do ano passado foi em Teresina. Eu vi uma pessoa destacando isso, eu acho que é representativo. É bem representativo isso. O sorteio não ser no Nordeste, assim, pode parecer besteira, mas na verdade diz muita coisa. Até porque sempre foi no Nordeste, ele ia revezando nas capitais. Mas enfim, eu não me recordo se o do ano passado ter sido no Rio. Mas, eu até li aqui no chat alguém falando nisso, mas quando a gente vai para a lista dos clubes, tá? Só o Campeonato Paulista tem mais times de primeira divisão do que a Copa do Nordeste. Tá? Somando Série A e Série B também. Tá? E é um campeonato de 16 times, tá? Tipo, não é 5 de 50, não. Tipo, um campeonato tem 16 times a fase principal. Então você tem 6 clubes ali envolvidos entre Série A e B. É uma grande competição, mas vem passando por essa difícil relação com a CBF, difícil de entender, inclusive, né? Fred, agora, Minhoca, fala. Fred, só o que você fala de popularidade é porque o Santa Cruz foi eliminado, né? Mas tem pelo menos 5. O Náutico já saiu 1 milhão, faz tempo que o Náutico não aparece com 1 milhão de torcedores, mas 5 aparecem em todas as pesquisas. Eu não sei, a Argentina tem boca, talvez com muito esforço, a Argentina tenha 5 times com mais de 1 milhão de torcedores. Porque assim, tem Boca e River, que um tem 16%, tem 15%, aí tem o São Lourenço, que tem uns 3 milhões de torcedores, vem o Racing também, e o São Lourenço, assim, o Independente, melhor dizendo, Independente e Racing, o São Lourenço fechando. Não existe um 6º time na Argentina que tenha 1 milhão. Então a gente está falando de um campeonato que, se for... Porque a gente, de vez em quando, compara tanto com o Brasil que a gente perde a noção da escala. A noção do que é ter um clube com 1 milhão de torcedores dando audiência. Aí a gente está dizendo, ó, não é só 1, são 5. E não é só 1 milhão. Um tem 3, ou tem 2, ou tem 4. Assim, é muita gente para ser tão mal cuidado como vem sendo esse ano. Minhoca, em relação a esse imbróglio, né, do nosso futebol, da venda do sublicenciamento para a Globo, né, e a CBF impediu essa negociação, e foi isso que gerou esse apagão das transmissões da pré-Copa do
a tendência, ou pelo menos há uma possibilidade concreta da CBF romper o acordo com a 30 Esportes do grupo Nosso Futebol, né? Ou seja, a gente está aí há pouco mais de uma semana da primeira rodada e não é que não Se tenha devolver para DAZN é porque o negócio uma transmissão, mas é que pode ser interrompida, né, Minhoca? Esse contrato pode ser rompido pela CBF unilateralmente. Isso. Fred, até agora, nem CBF e nem o Nosso Futebol, né, a produtora, se manifestou depois que esse assunto veio à tona. Quem se manifestou foi a Globo, né, que tinha adquirido esse sublicenciamento, dizendo que não tinha condição de exibir por uma questão que está tendo esse impasse aí entre CBF e a produtora. E aí a gente não tem ainda uma noção. Mas o que a gente tentou apurar de informação é de que parece, de fato, que esse rompimento vai acontecer, CBF com o Nosso Futebol. Então, o Nosso Futebol aparentemente deve estar saindo dessa situação e que uma possível negociação da Globo para assumir esse posto que o Nosso Futebol. E aí, meu amigo, não sei se a CBF vai querer mais um valor maior, até sabendo que é Globo, né, podendo pagar mais. Então, assim, é uma indefinição que a própria entidade, a gente já fez até um vídeo sobre isso, né, explicando essa situação, um recorte da nossa live, que ela poderia deixar mais claro. Porque é isso, a gente está prestes a começar a competição, não sabemos aonde vai, quer dizer, sabemos que vai na TV aberta vai passar, mas um jogo vai estar sendo exibido para as pessoas acompanharem, ou pelo menos um jogo ali na sua cidade, né? Para quem tem SBT. Mas os outros jogos são todos incertezas. Então, quando o seu time for jogar fora de casa, se esse jogo não passar no SBT, por enquanto, não há aonde exibir. Esse jogo está no escuro, tal qual foi essa fase de pré-Copa do Nordeste. Então, essa é a grande incerteza. Não sabemos o quanto esse imbróglio vai se arrastar, o quanto a CBF já tem isso já pronto, né? Já tem algo engatilhado, já tem aí uma emissora, se é a própria Globo e tal, para fechar, mas a gente chegar aqui a poucos dias de começar a competição com essa indefinição, para mim, é o grande absurdo que a CBF está deixando passar. É isso, Minhoca. Acho que dessa forma a gente fecha esse nosso primeiro tema, que é diretamente relacionado com o desfecho da pré-Copa do Nordeste. A gente já passou por aqui a definição dos 4 clubes que completam a lista de 16. Tá? Vou até fazendo aqui uma retrospectiva quadro a quadro do que a gente debateu. Tá? A gente trouxe os resultados, né, com a grande surpresa da eliminação do Botafogo, que se junta a ABC e Santa Cruz como as principais ausências. A gente passou pelo mapa dos 16 clubes, 9 estados, 10 cidades, sendo 7 capitais, 3 do interior, e a ausência de João Pessoa, né, que foi algo muito significativo, você perder João Pessoa da Copa do Nordeste. Tá? Você não ter João Pessoa no mapa da Copa do Nordeste. Passamos para dúvida em relação à composição dos grupos, se a gente vai ter os pré-direcionamentos geográficos, se a Copa dos Clássicos, que garantia clássicos na primeira fase, será mantida ou não, e também passamos pelas projeções de cotas, né, que Cássio já trouxe, garantindo ali o mínimo, que é a correção com a inflação. E o último tema que a gente debateu foi relacionado à incerteza da transmissão por streaming, tá? Que também, pelo que foi dito aqui, coloca em xeque a transmissão da TV fechada. Se a ESPN depende das imagens da 30 Esportes, nesse momento a gente só teria a TV aberta. E a TV aberta são 3 jogos por rodada. 2 a 3 jogos por rodada. Não isso. Mais do que isso. Mas só complementando ainda essa informação que envolve a Disney / ESPN, né? E aí também trazer informação do Alessandro Oliveira, que foi o primeiro a trazer essa informação, né? Explicando quem está mais aprofundado nesse tema é o Alessandro, né? Houve uma certa dúvida se a ESPN
ia conseguir transmitir ou não, que ela possivelmente podia estar saindo, mas, segundo o relato do Alessandro, a ESPN tem o interesse de exibir a Copa do Nordeste, mas para que isso aconteça, alguém precisa gerar imagem para ela. Isso, exatamente. Ela não tem a capacidade de colocar um caminhão, né, em cada estado para É caríssimo, então, Minhoca, é caríssimo. Pra caramba. Então, por isso que eu falei, veja só, o imbróglio nesse momento entre CBF e 30 Esportes, do grupo Nosso Futebol, tá? Deixa, a 10 dias do início da competição, pouco mais de 10 dias, deixa a Copa do Nordeste sob risco de não ter transmissão no stream, na TV fechada, e de ter aí jogos no escuro na primeira rodada. Repito, a TV aberta transmite 3 jogos. Basicamente utilizando as praças de Salvador, do Recife e de Fortaleza. Essa é a transmissão da TV aberta, tá? E a Copa do Nordeste, que é, como a gente falou aqui, o segundo campeonato do país, né, nesse período do ano, em termos de quantidade de clubes de Série A, né, e até de atração como um todo. Fala, Cássio Atos. A grosso modo, Fred Atos, a gente criticou o Santa, passou 9, 10 meses e o Arruda estava do estado que estava. É a mesma lógica de uma competição, assim, para quem organiza. A Copa do Nordeste, ela acaba ali. Já tinha acabado arrastada com Fortaleza e CRB. De lá para cá, tipo, não fica ninguém à frente para começar a organizar, para começar. Tipo, tudo faltando 5 dias. A CBF não tinha ninguém para esse tempo todo já ir preparando tantas mudanças, todos esses cenários, antevendo situações. É por isso que as críticas estão assim, centradas assim. Acho que não é um ponto, são muitos pontos assim para ficar olhando. Se for azar da CBF, é um azar muito grande que está acontecendo. Para estar acontecendo tantas coisas simultâneas, de forma simultânea. Tem um ponto aí que está me pegando, Minhoca, que é o seguinte: veja só, tem a complexidade dessa questão da transmissão, que um está desaguando no outro, o Fred já colocou aí, tem a questão econômica, né? Isso pode escalar para a área jurídica, mas não sei nem se essa turma já pagou, digamos assim. Então, a gente estava falando ali de cota, aí digamos que tem um rompimento aí. Beleza, aí, e o dinheiro para poder pagar a cota dos clubes? Tem tudo isso e tem um ponto que, se isso escalar e realmente tiver um racha e a competição vai começar daqui a pouco já, e tiver a expectativa de ter jogos no escuro, veja só, uma coisa é Juazeirense jogar no escuro. Sport, Bahia, Vitória, Fortaleza, não vai permitir jogo no escuro. Não vai ter jogo. Não vão permitir. Exato. E aí vem aquela questão. Vai ser colocado para os clubes transmitir numa situação se isso escalar? Porque jogo no escuro, dificilmente esses clubes vão permitir. Não existe mais jogo no escuro para esses clubes. Não existe mais. Até porque eles têm o direito é deles, né? O direito da transmissão é de quem tem o mando. Mas o que torna mais absurdo é, de fato, o presidente, né, da CBF, que, enfim, a gente sempre ressalta essa questão, é o nordestino, o cara da Federação Baiana, porque eu até consigo Mas eu acho que é preciso lembrar isso sim. Eu acho que isso é bem importante nesse tema. Mas assim, eu estou ressaltando o fato porque eu consigo compreender, sabe assim, quando um cara de São Paulo, um cara do Rio Grande do Sul, um cara do Rio, olha para... Cara, sabe para que essa... Assim, no caso para eles, né? Enxergar essa competição tão valiosa. Tem gente até que acha que a Copa do Nordeste nem devia existir. E geralmente quando eu vejo isso é o pessoal mais de fora, né? Mas aí eu acho que é onde entra o ponto, entendeu? É não enxergar o tamanho dessa competição. É não ver que aí... Eu vou pegar exatamente uma matéria que a CBF publicou no site dela, que é falando sobre ingressos vendidos, que ela está tendo muito cuidado, uma questão jurídica, se as pessoas estiverem comprando ingressos para a Supercopa, que obviamente tem o seu devido valor, até porque envolve o campeão brasileiro e o campeão da Copa do Brasil, mas é uma competição que não está prestes a começar. Vai levar ainda mais uns dias. Eu sei que é um jogo muito atrativo, envolve muito dinheiro e tudo mais, TV e tudo,
mas uma competição valiosa como a Copa do Nordeste, com 5 clubes da Série A, como a gente estava mencionando aqui, não pode, nesse exato momento, a gente há poucos dias está nessa incerteza. Com certeza, se tivesse uma entidade querendo fazer essa competição estar valiosa como será em 2025, mais ainda, se está tendo esse imbróglio, meu amigo, ó, tem muita gente interessada aqui. Tem muita gente interessada querendo. Mas valiosa para quem, Minhoca? Esse pode ser o X da questão. Valiosa para quem? Porque como a Copa do Nordeste ela veio sendo organizada pela Liga, toda a história da Copa do Nordeste como se deu, né? Talvez a Copa do Nordeste não seja tão atrativa para a CBF. E por Pra isso vem esse CBF? descaso. Não, veja só, há algo Não, mas relacionado com a CBF aí. Atos, por que não seria? Só pra... Não, para a CBF, O campeonato tem... eu tô dizendo. Você está falando politicamente, você está falando politicamente. Não, eu tô falando economicamente. Não, aí não tem como. O campeonato tem como não. 14 patrocinadores, 14 patrocínios, pô. 14. Sim, mas como é dividido esse bolo? Não, eu tô respondendo o que você falou. Como Você falou tá a família economicamente. CBF Aí eu tô nessa respondendo. história? Economicamente é impossível que isso seja verdade. O campeonato tem ela é muito valiosa. 14 patrocínios. O campeonato tem a Globo querendo botar o Premier. A Globo já demonstrando publicamente que quer o campeonato, buscar o campeonato ano que vem. O SBT há 7 anos renovando o contrato. Assim, não tem como, pô. Não, mas O campeonato no mínimo, espremendo bem, no mínimo o campeonato se paga. Assim, não é o que acontece. Em 2025. Pronto, ó, em 2025, eu só acho... O que eu ia falar é o seguinte, Atos. Em 2025, eu só acho que tem uma torcida que não está, pelo menos olhando no começo da temporada, olhando tanto para a Copa do Nordeste, que é a torcida do Bahia. A torcida do Bahia está focado muito, né, para o que vai acontecer ali no começo da Libertadores. Todas as outras, tirando, claro, a Copa do Brasil tem o seu valor, mas os jogos mais importantes, até começar o Brasileirão, para Vitória, para Ceará, para Fortaleza, vão ser os jogos da Copa do Nordeste. O Fortaleza vai ser testado de fato para valer, antes de começar o Brasileirão, quando enfrentar o Ceará. Quando enfrentar, os 5 clubes da Série A não devem colocar suas forças máximas no estadual. Então, assim, não vai ser um jogo contra o Afogados, contra o Maracanã, contra, sabe, a Jacuipense que vai dar, sabe assim. Agora, claro, para um CRB ou até mesmo para o Náutico, isso são testes também valiosos do que virá mais à frente. Mas não tem o nível, obviamente, do que é quando você vai ter. E aí eu acho que é em termos de atrativo mesmo. Mesmo sabendo que hoje o Náutico está na Série C, o Sport na Série A, um confronto como esse, isso engaja muito em Pernambuco. E principalmente para as TVs, para os torcedores. Então, assim, não tem como não ser atrativo a Copa do Nordeste. Sabe assim, não tem como, nesse contexto atual de 2025, sabe assim, o foco dessas equipes com a força máxima, com exceção do Bahia, talvez ali, vai ser com a Copa do Nordeste. Minhoca. Não, é assim, eu não discuto isso aí, até porque eu não estava falando isso. Até porque, se não fosse a Copa do Nordeste, economicamente, para esses clubes, na verdade, para quase todos, mas vamos pegar os principais clubes, digamos assim. Se não fosse a Copa do Nordeste, esses clubes estavam lascados, pô. Porque o Pernambucano não está dando nada, praticamente. Nada. Se fala em 300 mil e aí você pega o time... 330 mil. O Náutico vai pegar quanto agora? Pega 2 milhões. 2 milhões. Exato. Aí você pega o Paulista lá, 9 milhões. Os campeonatos estaduais, tinha até um cálculo que fazia quantos estaduais pagavam alguma coisa que se juntasse os 7 estaduais, os 7 maiores clubes daqui do Nordeste, o que eles ganhavam no estadual não dava uma cota do Água Santa. Era o cálculo Cássio, que fazia. Quando Atos, os estaduais amanhã vai ter um vídeo sobre isso, viu, Atos? Pronto. Amanhã aqui no nosso canal tá entrando um vídeo sobre isso. E, Fred, eu só queria puxar, porque quando eu estava falando da parte econômica... Esse dado que Atos falou continua valendo, viu? O Água Santa vai Cássio, ganhar mais. Deixa o spoiler pro vídeo. Deixa pro vídeo de amanhã. É importante, tá? Pior, esse foi o spoiler. Os estaduais agora estão pagando menos. Mas só para voltando, é que o meu ponto não era que economicamente não é interessante como um negócio, como para os clubes. Eu estava falando só da CBF. Por quê? A Liga do Nordeste existe ainda? Existe a figura jurídica Liga do Nordeste? Mas não. Olha, eu acho que depois que Tininho saiu, eu confesso que eu não ouvi falar mais nada da Liga.
Assim. Né? Nos dois casos Não, seria. a Copa do Nordeste ela é organizada desde desde o ano passado, desde 24, pela CBF. Perfeito, perfeito. Como a Copa do Nordeste ela vinha sendo organizada pela Liga, qual é o meu ponto? Talvez a Liga estruturou a Copa do Nordeste de uma forma, até porque a criação de ligas serve para isso, para poder beneficiar os clubes. Os clubes ali, se tem um bolo, os clubes ficam com 99,9% da receita. Aí qual é o meu ponto? Talvez a estruturação que a Liga fez, quando ela entrega para a CBF, deixou a CBF sem nenhum interesse ali econômico na história. Qual é a fatia da CBF de organizar a competição? Porque alguma coisa, meu amigo, federação e confederação, alguma coisa eles tiram. Alguma coisa eles conseguem pegar. E eu sempre fico achando que quando ela olha para a Copa do Nordeste, talvez a CBF não esteja, o din-din, não esteja caindo o suficiente lá para poder eles ter algum interesse na Copa do Nordeste. Eu acho que tem uma linha de raciocínio lógica aí, faz sentido, mas no peso e nas necessidades da CBF, convenhamos, não existe uma urgência financeira. Eu acho que a questão política pesa mais do que a questão econômica para a CBF, tá? A relação com as federações, veja só, há um movimento até de recuperar parte do valor do estadual, né? Há um movimento, né, no sentido inverso daquilo que a gente vinha acompanhando, de dizer estadual não vale nada, deixa para lá. Porém, por mais que o estadual esteja recuperando um pouco do espaço, também há um calendário extremamente duro que ano que vem vai passar por um acolcho ainda maior por conta do Mundial de Clubes, e no outro ano tem Copa do Mundo, ou seja, vai se impondo uma realidade de um calendário ainda mais apertado e faz com que os clubes de Série A, por exemplo, não tenham a menor condição, não é uma escolha. Não existe a menor condição lógica de planejamento físico, técnico, preservando e projetando o ano, de você começar jogando com seu time principal. Tá? Não veja só. O Fortaleza e o Bahia estão indo viajar. Estão indo para fora do país. Então, o Bahia está indo para Girona treinar. Vai dar completamente as costas aí. Até para a primeira rodada da Copa do Nordeste. Tá? Então, assim, as federações olham para a Copa do Nordeste e sentem um risco. Agora, os números são muito brutais, né? A gente aqui começou a entrar nesse assunto, e eu repito, vamos gravar um vídeo amanhã. E por volta de 12h, 1h, já podem vir no nosso feed, que vai estar no ar. A gente vai se aprofundar justamente sobre isso, tá? A gente vai se aprofundar justamente sobre o vale quanto pesa. Qual o valor real dos estaduais. Porque o assunto já foi iniciado aqui. E vamos ficar no exemplo do Náutico. 330 mil do Pernambucano, 2 milhões da Copa do Nordeste. Para fazer 7 jogos. E 2 porque o Náutico anda apelando de ser incompetente, né? Era para ser 2,600. 2,600 se o Náutico tivesse no pote 2. Que é o pote que o Sampaio Corrêa vai receber 2,600. Na Série D. Tá? E aí é absolutamente... E como é que compete com os estaduais defiando economicamente, inclusive, tá? A gente recebeu agora, Márcio, um superchat relacionado ao nosso tema, tá? A gente já tem outros superchats aí, tanto para o giro quanto para a parte do mercado, tá? Mas a gente recebeu o superchat de Vitor Montes, não, esse é da parte do mercado, Márcio. O superchat de Vitor Montes, tá? Que ele deixa a seguinte pergunta: em nível de absurdo, veja o ponto que a gente tá. A pergunta já começa aqui. Em nível de absurdo, qual o maior absurdo? A indefinição da composição dos grupos ou a incerteza da transmissão? A incerteza da transmissão. A incerteza da transmissão. É difícil responder, mas é a incerteza da transmissão. A incerteza da transmissão. Até porque a gente, nessa incerteza, já passou por jogos no escuro na pré-Copa do Nordeste. Não, pô, e porque já foi anunciado.
Tipo, como é que pode ter incerteza de uma coisa que já foi anunciada? Assim, como é que uma coisa que já foi anunciada 2 dias depois, 5 dias depois, vira um problema? Até porque Tipo, isso pode, sei lá, cair irmão, na questão econômica também, né? Do que os clubes vão receber, né? Porque se tiver um racha aí e não tiver dinheiro, e aí? Atos, o padrão Globo, não permite, na minha opinião, humilde opinião, que a Globo anuncie que vai transmitir todos os jogos da competição e uma semana o padrão Globo, falando padrão Globo verdade, assim, e uma semana depois a Globo faça a matéria, a Globo não vai poder passar. E não é que não Eles estão passou um, mortos de não vergonha. passou, ela não passou 12. Eles A estão Globo, mortos de vergonha lá. não, mas, pô, assim, o padrão, meu irmão, dentro da Globo, isso deve ter sido uma situação assim pesada, porque a Globo anunciou e perdeu 12 jogos, pô. E outra, são 12 jogos onde não havia nada passando. Para o Premier, dentro desse cenário atual do Premier, de precisar de ser assinante, de manter o Premier que terminou o ano com recorde de assinante nos últimos 10 anos, de repente aí tá, o portfólio está mais ou menos assim no começo da temporada, aí está lá 4 de janeiro, o Premier estava lá com 8 jogos já para oferecer. Aí, de repente, lembrando que isso aqui, o impedimento veio na véspera, faltando 24 horas. Pô. Então, assim, para o padrão Globo, que a gente sempre cresceu, deve ter sido um negócio assim muito difícil de digerir, assim, que um anúncio desse e terminar com a não transmissão. Cássio, ainda tem um... Atos, só um segundo. Ainda tem um ponto que Cássio trouxe um pouco antes aqui do programa e que hoje tem que ir para a mesa nesse debate, tá? Não pode ter um tabu em relação a esse tema, que é todas as grandes competições, ou as médias ou as pequenas do país, já trazem name rights de casas de aposta, certo? Todas. A Copa do Nordeste, os estaduais, né, já trazem esse name rights. O investimento está diretamente voltado também para o interesse da transmissão. É com a transmissão da TV que a competição atinge o número de pessoas que o patrocinador espera alcançar. Não é com a gente falando aqui no nosso canal, é com a transmissão do jogo na TV. E a transmissão do jogo na TV é, obviamente, um incentivador de apostas. Tá? Não por acaso, as casas de aposta botam lá, a odd tá essa, nesse momento, tal time fez o gol, a odd pulou para isso. Isso faz parte dos nossos tempos, da nossa realidade. Tá? Eu não vou aqui ficar discutindo o que é o ideal, o que não é ideal, o que poderia, o que não deveria ser. No mundo em que vivemos, não é no país, não é na região, não. No planeta Terra, as competições esportivas estão diretamente relacionadas a apostas simultâneas ao jogo. E essas apostas simultâneas ao jogo são estimuladas pela transmissão do jogo, tanto que sites de aposta retransmitem, alguns sites de aposta retransmitem partidas. E nesse começo de janeiro, Cássio, o que torna mais grave esses 12 jogos de escuridão, quem compensa para a TV a ausência de futebol profissional é a Copa São Paulo, é a Copinha. E em 2025, com a regularização das apostas no Brasil, com a regulamentação desse mercado, foi tomada a decisão correta de proibir vinculação de casas de aposta na Copa São Paulo. Seja na camisa dos clubes, seja nas placas de publicidade, e indo além, está proibido que essas casas de aposta tenham os jogos da Copa São Paulo como opção de aposta. Ou seja, esfriou completamente o mercado. E o que Cássio falou, a gente não pode desconectar uma coisa da outra. Quem mais coloca dinheiro... Fui até ver aqui a camisa do Sportaliza, né? Tá, todas elas. Não né? tem, fui ver aqui. E nesse caso, esses 12 jogos seriam um prato cheio. Seria um prato cheio. Tá? Ô, Fred. Falados. Assim, essa questão da Copa São Paulo aí, pra mim, não faz nenhum sentido. Até porque quem dá o nome à Copa São Paulo é uma empresa também que
Do mesmo jeito que dá para a gente discursar aqui na questão moral das casas de aposta, da empresa que tem o nome lá Financiamento de empréstimo, né? daqueles mais abusivos que você possa imaginar, assim, com 200% em 3 meses. Se você for para um ano, o negócio vira Concordo. 1000%. É um absurdo. Destrói economicamente também famílias. E é um crédito fácil, né? Pouco fácil, porque você vai pagar muitos juros. E essa questão dos direitos, o que eu acho estranho é o seguinte: isso é algo que a gente já viu acontecendo de repasse, mas quando era da Globo para outro. A Globo para o SBT, não sei se já teve, mas Globo para Band, sabe? Já. Globo para RTV, sei lá. Já teve. Agora, quando foi da Nosso Futebol para a Globo, deu esse barulho todo. É isso, tá? Dessa forma a gente fecha essa primeira parte aqui da live que foi dedicada à Copa do Nordeste, tá?